Olá pessoal, tudo bem? Oi gente, tudo bem? Não pule esse vídeo porque você vai ter a mensagem mais forte da sua vida em 2022. É uma mensagem muito forte que vai pegar o seu coração, vai apertá-lo e vai esmagá-lo, mas ao mesmo tempo vai te dar muita paz e senso de urgência, porque a sua vida corre risco, terrivelmente corre risco, e você precisa saber para você não morrer. Gente, que mensagem que é essa? Gente, e esse vídeo não foi programado. Não. Porque a gente tava conversando sobre um assunto tão importante. E aí a gente falou, gente, Deus quer que a gente leve essa mensagem. Não pode ficar só pra gente, não. Então a gente tá aqui pra contar pra vocês uma mensagem que você não pode perder. Exatamente. Porque é o seguinte, imagine só a cena. Imagina que a gente conheceu alguém da Caixa Econômica Federal, né? A respeito do processo da Mega Sena, tá? E aí eles explicam, olha, se você jogar assim, 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 você sempre vai ganhar. Imagina que a gente joga uma vez ganha, joga duas vezes ganha, joga três vezes ganha, entendeu? E a gente aprendeu o processo de como ganhar dinheiro ali. E a gente já tem bastante dinheiro e a gente não precisa ficar ganhando sozinho, a gente pode repartir. Imagine se você fica sabendo que nós sabemos disso e não compartilhamos isso com você. Já pensou? Já pensou? Você vai ficar um pouco chateado? Poxa vida, não custava nada, né? Agora, uma outra coisa. Imagina que todos nós moramos na mesma cidade. E essa cidade começa a passar uma grande crise hídrica, ou seja, falta de água. E aí nós descobrimos um poço. Tá todo mundo, pessoas morrendo de sede, tendo muita dificuldade com água. Pessoas sem tomar banho, tem gente que gosta, né, sem tomar banho, Espero né? que você não, né, gente? Mas assim, as pessoas sem tomar banho, e aí a gente descobre um poço, e a gente começa a utilizar essa água, esse poço não é nosso, fica em algum lugar, e a gente não conta isso pra ninguém. E imagine que você é nosso melhor amigo, e a gente não conta isso pra você. Já pensou? Como é que fica a cena? Né? A gente fica sabendo de uma loja que tem promoções incríveis, por exemplo, televisões de 5 mil reais por 10 reais, né? iPhone 13 de 7 mil reais por 500 reais, imagina isso. E tem um estoque imenso. A gente vai, compra o nosso e não conta isso pra você. Já pensou, gente? Ia ficar super decepcionada. E você é o nosso melhor amigo. O que você ia pensar da gente? Que a gente não tá nem aí pra você. Isso são coisas, detalhes de aquisição e também de subsistência, e fez você achar que a gente não é o seu amigo. Agora imagina se a gente sabe que você está indo para um caminho de morte e a gente não te avisar. Aí eu não sei. Aí eu acho que a gente perde a amizade eternamente. Perde a amizade literalmente eternamente. Então, esse spoiler que eu acabei de fazer já deu para ter uma noção do que nós vamos falar. E nós vamos falar um assunto chamado dilúvio em chamas. Exatamente. E por que a gente fez esse vídeo? E tem como você colocar uma chama aqui assim no meio? Ah, tem. Assim, dilúvio em chamas. Aí, ó. Gente, se ela não conseguir colocar, vai aparecer um ponto de interrogação aqui. Tá bom? Ok. E esse vídeo começou porque ontem comecei a ler um livro sobre os pioneiros da nossa igreja. Esse livro aqui. E eu comecei a ler a história de José Bates. E eu falei, gente, que incrível história. Me tocou profundamente. Eu posso dizer, gente, que eu me emocionei lendo a história dele e de outros que, né, já tô no terceiro ou quarto ali. Exatamente. E é muito emocionante porque eles tinham um senso de urgência, né? Muito grande, muito grande. E o que eles fizeram para levar o evangelho a tanta gente, foi assim, gente, eu falei, não. Agora, o que eles tinham, o que eles pensavam, que eles tinham esse senso de urgência muito grande. E o que nós temos e pensamos que nós não temos mais isso. Agora, que senso de urgência é esse? É o senso que nós estamos para morrer. Nós estamos caminhando desesperadamente à morte. Né? E algo muito importante vai acontecer. Exatamente. Então, vai acontecer, e todo mundo que nasce já para morrer. Olha que interessante. Todo mundo sabe que o destino é a morte. Todo mundo já nasce sabendo que algum momento vai morrer. E todo mundo deseja viver o máximo possível e morrer bem velhinho numa cama quentinha dormindo.
E geralmente as pessoas falam, nossa, mas você tem uma vida só, quer dizer, você vai viver uma vida só, plena. Tem que aproveitar. Então tem que aproveitar. Tem que aproveitar. E exatamente você precisa aproveitar. Porque você literalmente tem uma vida só aqui. Uma vida. E você precisa aproveitar ao máximo. Né? A gente já viu aquele filme muito interessante, o curioso caso de Benjamin... Button. É isso. É um não negócio sei assim. o sobrenome, gente, vai até com B. É um negócio assim. E aí, você põe agora aqui assim, o nome certo. E aí, o que acontece? A gente viu que ele nasceu velhinho, e aí ele foi ficando novo, ficando criança, e aí ficou nenenzinho. O filme mostra, faz esse paralelo, né? Que os inícios e o final da vida é a mesma coisa, né? Tanto o velho como criança, ambos, não interessa se nasce criança ou velho, vai para o mesmo caminho, né? Você acaba, nasce criança e morre criança, né? Totalmente dependente, precisa das coisas. Então, indiferente se você nasceu velho ou criança, o fim vai ser o mesmo aqui nessa terra. Agora, faz sentido isso? Faz sentido você nascer, crescer, se preparar, ter seus filhos, ter seus netos, deixar um legado aqui e morrer como uma recompensa, indiferente se você foi bom ou se você for mal, o destino é o mesmo, a morte. Indiferente se você foi uma boa pessoa ou não, o destino mesmo é a morte. Não faz sentido isso. Não faz sentido, porque um grande assassino, ele tem o mesmo destino do que um grande médico, do que um grande descobridor de um remédio para sarar milhões de pessoas, um grande professor. Não faz sentido um criminoso ter o mesmo final que um grande cientista, um grande médico, um grande salvador de vidas, um grande pastor, né, um grande padre. Não faz sentido. Então é justamente isso que a gente veio falar com você aqui, sobre isso, e chama dilúvio em chamas. Por que dilúvio? O que é dilúvio? Por que dilúvio em chamas? Porque dilúvio remete à água, não é verdade? Tanto é que no inglês a palavra dilúvio não existe, né? É enchente para tudo, não é assim? Quando geralmente a palavra que eles usam é flood. Isso. Né? Exatamente. Que é uma enchente. Agora, gente, enchente em chamas. Tipo, enchente vem de água, né? Como é que água vai ter chamas? É porque, por causa de uma passagem que eu vou falar aqui para vocês, vocês acompanham aí na Bíblia de vocês, aí no aplicativo, na Bíblia. Abre a Bíblia de vocês, por favor, aí no aplicativo, aí pega a sua Bíblia de papel mesmo, tá bom? E se você decorou o verso, abre aí no seu cérebro, tá? Mas é difícil decorar tudo, então vai precisar mesmo abrir aí a Bíblia. Tá bom, gente? Mateus, capítulo 24, versículo 37. Mateus, capítulo 24, versículo 37 e 38. Então, vamos fazer uma oração antes? Vamos. Oremos. Querido Deus, muito obrigado pelo teu amor. Pedimos perdão dos nossos pecados, pedimos que o Senhor tome o nosso coração e que o Espírito Santo abra a nossa mente para a gente ler a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Então você que ficou até agora, você é um grande privilegiado. Não porque você vai ouvir a gente, não é isso, mas é porque o Espírito Santo vai nos usar para levar a mensagem para você. E ele vai nos usar não é porque a gente é importante, porque ele usou um jumento, né? A gente conhece a história. Ele usou um jumento. Então, entre um jumento e o Fábio, dá na mesma. Dá na mesma. Entendeu? Então vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 37 e 38. Leia pra gente, por favor, meu amor. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só isso, que interessante. A minha versão diz o seguinte: pois assim como foi nos dias de Noé, olha Jesus falando, também será a vinda do Filho do Homem. Gente, como assim? Você já parou para pensar nesse versículo? Jesus falando assim, olha, assim como foi nos dias de Noé, assim será a minha volta. O interessante para nós sabermos é entender a história de Noé. Então vamos voltar na história de Noé. E eu vou relatar aqui o fato aqui da história de Noé no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 7. Tá? Se você quiser acompanhar aí,
pega o livro Patriarcas e Profetas, ou pega aí no seu aplicativo, o livro chama Patriarcas e Profetas, no capítulo 7. E Gênesis, capítulo... A partir do capítulo 6 já fala sobre a corrupção do gênero humano. Exatamente, a partir do capítulo 6. Então o que acontece, gente? Nós sabemos que quando Adão e Eva, eles pecaram, e todo mundo sabia que o salário do pecado era a morte, e eles entenderam que eles iriam morrer para sempre. Imagine só, você saber que você vai morrer para sempre. Imagina, que coisa mais triste, que coisa mais trágica. Então o que aconteceu? Quando eles ficaram sabendo disso, Jesus, em sua misericórdia, o plano da salvação já existia desde o princípio. Ele vem e conta para todo mundo ali, fala assim, olha, é o seguinte, o homem vai ter essa consequência, a mulher o homem vai ter a consequência que o suor do teu rosto comerás teu pão, a mulher vai ter dores de parto, vai ser subjugada, ela vai ter que ter a sua submissão ao homem, tá? Mas submissão no sentido de permitir ser cuidada, porque como ela saiu e tomou a iniciativa, né, para o erro, como consequência, depois do pecado, alguém teria que ter a liderança, e Deus deu isso para o homem, tá? E aí, o que aconteceu? Isso foi uma das consequências, então isso mostra que isso não é tão bom assim, né? Ter um líder, né? Antes era todo mundo igual ali, né? E aí o que acontece? E para a serpente ela fala, você rastejará, comerás pós, morderá o calcanhar do homem, mas esse mesmo calcanhar, o filho da descendência, vai esmagar a tua cabeça. Então nesse momento o inimigo entendeu que ele iria morrer. Ele falou, opa, inverteu o jogo. Então quem vai morrer aqui sou eu, né? E o homem vai ter a oportunidade de voltar a viver eternamente com Cristo. E o inimigo muito inteligente, imagine só, a segunda mente mais inteligente do mundo, o mesmo livro Patriarcas e Profetas, diz que Adão tinha 20 vezes mais saúde, energia, disposição e também QI. Então um QI, hoje a média do brasileiro é 85, o QI do Einstein foi 150, 160, e o maior QI que se tem na história, registrado, na história moderna, é 250, 280, um negócio assim. Agora imagina a média do QI, que é 100, você coloca 20 vezes mais, Adão tinha um QI de quase 3.000. Já pensou, gente? Já pensou? E ele foi enganado. E os anjos eram mais inteligentes ainda do que Adão, e foi enganado. Agora imagine Satanás, que é mais inteligente ainda. É a segunda mente mais inteligente do universo depois de Cristo. Ok? E aí ele entendeu na hora que ele iria morrer e que Cristo iria nascer como ser humano, viver nessa terra e morrer por nós. Então o que ele entendeu na hora? Preciso exterminar os filhos de Deus. Eu preciso acabar com a santidade dos filhos de Deus. Se não tiver uma família temente a Deus, não tem como Jesus nascer. Então foi isso que ele fez, ele colocou o plano dele em ação para que não existisse nenhuma família temente a Deus. E ele conseguiu concluir esse plano dele, que chegou um momento que só tinha Noé, o único justo na terra. A Bíblia diz que era Noé. E quando Noé morresse, acabou. Então, ou seja, ele ia passar a eternidade aqui no planeta Terra, subjugando a gente, fazendo miséria conosco. E aí o que Deus fez? Como o ser humano ele já tinha escolhido a morte, ele já tinha escolhido o seu destino, né? Deus ele pega, ele extermina, tendo misericórdia para com eles, para que eles não vivessem muitos anos ali na maldade, na consequência da sua própria maldade, e também que eles vivenciassem a sua escolha. Deus ele envia o dilúvio para que acabasse com essa geração má, para que Noé continuasse a existência e tivesse uma linhagem de pessoas tementes a Deus para que Jesus nascesse. Então Jesus, no ato de misericórdia, ele enviou o dilúvio. Ok? Só que no ato de misericórdia, mais ainda, Jesus não precisava nem avisar. Mas no ato de mais misericórdia ainda, Jesus colocou Noé, enquanto ele preparasse a arca, que ele demorou 120 anos, porque naquela época eles viviam mais de 900 anos, ele levou 120 anos para preparar essa arca. Inclusive, nós, por falar em arca, nós tivemos no museu, na Ark Encounter, né? Isso mesmo, em Ohio, a gente vai colocar aqui a imagem do nosso passeio. Foi muito emocionante, a gente viu, nossa, a misericórdia de Deus ajudando a construção de algo tão grandioso, né? Eu tô assim porque aí você tá colocando aqui as imagens
pro pessoal ver. Ok, gente, é incrível, foi muito emocionante, porque a gente viu a arca em tamanho original. Nossa, e gente, de longe, quando a gente incrível. viu, eu fiquei realmente muito emocionada. É gigante, Gente, é lindo. gigante. A arca no tamanho original que a Bíblia diz. E aí a gente entrou aí, e lá explica como que eles faziam o processo de alimentos, de água, troca de ar, esse monte de coisa. Muito interessante. Muito legal. Entendeu? Assim, eu não sei se alguém faria isso, trocaria isso, mas vale muito a pena. Ao invés de você vir para Disney, você ir para Ohio e conhecer a Ark Encounter. É maravilhoso. Entendeu? Gente. É maravilhoso, entendeu? É a Disneyland do cristão. É verdade. É sensacional, é sensacional. Ok? Nós fizemos isso, né? A gente, quando estava em Orlando, a gente escolheu ir para o SeaWorld para poder para ver os animais. Para ver os animais ali, são muito bem tratados, diga-se de passagem. Comem bastante. E depois a gente foi ali em Ohio ver, então com o dinheiro que a gente ia gastar só para entrar na Disney, a gente conseguiu ver essas duas coisas. De tão caro que é lá, né? Mas é isso aí, voltando aqui. Então, eu expliquei tudo isso para a gente poder entender, se situalizar na história. E aí Jesus pega e fala, como nos dias de Noé acontecerá. Então, para eu não cometer os mesmos erros que os homens cometeram no dia de Noé, eu preciso entender o que erros foram esses, o que eles fizeram, para eu não cometer também. Ok? Isso é importante. E nós tivemos essa ideia e nós estávamos aqui conversando depois da Elisa estar lendo esse livro sobre os pioneiros da nossa igreja. Entende? Como eles entenderam essa mensagem que nós estamos falando e como eles viveram e como que deveria os homens terem vivido como os pioneiros e como nós também deveremos viver. E por quê? Nós vamos falar sobre isso. Espera até o final que a gente já conta todos esses detalhes. Exatamente. Fica aqui até o final, porque nós vamos entender por que nós devemos viver igual esses pioneiros, igual Noé, e qual é a consequência de vivermos ou não isso, ok? E o que mais te chamou a atenção no livro que você está lendo? Bom, o que mais me chamou a atenção era a confiança que José Bates tinha em Deus e que Deus ia suprir as necessidades deles em qualquer situação. Mas Deus supria a necessidade principalmente quando ele estava indo pregar, porque Deus colocava no coração dele, vai para tal lugar, vai para aquele lugar, vai assim. E às vezes ele não tinha dinheiro. E Deus colocava uma pessoa no meio do caminho dele para pagar passagem, né, para dar condução. E quando ele não tinha, ele fazia a pé, veja bem. Então, o sacrifício que ele fez em favor de uma mensagem que era urgente. E mesmo que a gente sabe que ele participou do desapontamento, ele não desistiu, porque ele falou, não, Deus, ele mostrou uma mensagem e ele tem algo importante com relação a isso. E depois eles descobriram tantas outras mensagens importantes pra gente entender o momento que a gente vive hoje. Isso então, é muito ele importante. vivia uma fé de que a mensagem era urgente, o tempo que ele tinha era pouco e os trabalhadores também eram poucos. Né? Exatamente, exatamente. E o Jesus já falou isso. Qual que é o versículo? Mateus 9. Mateus 9. Lá, gente. A Elissa vai abrir aqui, se você quiser abrir na sua Bíblia ou fazer uma anotação. É Mateus 9, no versículo 7, é isso? Não, no versículo 35 ao 38. É tudo a ver, né? 7. Mas é bom entender um contexto geral. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Quer dizer, ele estava trabalhando. Sim. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Uau! E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Exatamente. A gente está vivendo a mesma coisa nos dias de hoje. Né? Nós estamos vendo jovens, ovelhas sem pastor. Porque muitos pastores, muitos líderes, muitos padres, muitos líderes religiosos, eles estão mais preocupados em aumentar, em engajar as suas redes sociais do que pregar uma mensagem urgente. Porque normalmente a mensagem urgente que tem que ser pregada, ela é inconveniente. As pessoas não gostam de ouvir e não dá ibope. E isso aconteceu ao longo da história. Se você for ver a época de Noé, quando ele pregou que ia ter um dilúvio, não deu ibope.
Ele não teve mais seguidor. E na verdade ele perdeu os seguidores nas redes sociais dele. Entende? Quando você pega e vai para os profetas Isaías, Ezequiel, que pregavam que iria ter destruição vinda da Babilônia, se as pessoas não se entregassem a Jesus, não deu ibope. Muito pelo contrário. Do filho do homem, né? Exatamente, muito pelo contrário. Isaías, ele foi colocado dentro de um oco de uma árvore e foi cerrado ao meio. Imagina. Entende? João Batista, ele perdeu a cabeça dele, literalmente. Né? Foi decapitado. Jesus trouxe uma mensagem inconveniente. Primeiro que Jesus chegou, um grupo muito pequeno entendeu a chegada dele. Depois ele trouxe uma mensagem inconveniente também para chacoalhar o pessoal. E ele ainda foi morto. Exatamente. Você pega Estevão, foi apedrejado. Você pega Pedro, foi crucificado de cabeça para baixo e colocado no fogo. Paulo foi morto. Tiago foi morto. Todos os discípulos foram mortos. A menos João, porque colocaram João dentro de um barril de óleo fervendo e não mataram. E aí colocaram ele para ficar preso o resto da vida na ilha de Patmos. Foi quando ele pegou e escreveu o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação de Jesus para os nossos dias. Aí você pega e continua aí, na época de Lutero, um pouquinho antes, John Wycliffe, Melanchthon, Jerônimo. Então, todas essas pessoas deram a vida e não foram bem recebidos. As suas mensagens, os nossos pioneiros, né? Tiago White, José Bates, Hiram Edson. Então todos eles tinham uma mensagem que não era conveniente, não dava like, não dava seguidor. A mesma coisa agora. Então o pregador, o pastor, o padre, ele tem que definir na vida dele: eu quero like, eu quero engajamento, ou eu quero salvamento, ou eu quero salvação, ou eu quero tirar o jovem da perdição eterna. Fora que tem muita gente vendendo o evangelho, isso Exatamente. É muito triste, Isso né? muito Porque triste. Daí você tem uma dissonância cognitiva muito grande. Porque a salvação, gente, é de graça. De graça. De Né? graça. Jesus disse: de graça receber e de graça dai. Então, ou seja, as pessoas falam o seguinte: poxa, por que eu não posso ficar rico pregando uma mensagem tão linda? Realmente, aos olhos humanos é lindo isso. Você ganhar dinheiro pregando a mensagem. O problema é que essa mensagem que você está ganhando dinheiro não foi feita para ganhar dinheiro. Né? Jesus morreu na cruz não foi para você ficar rico. Jesus morreu na cruz foi para salvar você, a sua família e as pessoas. Então, ou seja, quando nós cobramos para pregar, nós estamos limitando o número de pessoas de acesso. E, ou seja, para quando eu tenho que cobrar, eu tenho que colocar uma roupagem de riqueza, uma roupagem de ganho também. Ou seja, as pessoas estão pregando para ter dinheiro e as pessoas estão recebendo esse evangelho para ter dinheiro. E por que os trabalhadores são poucos e por que é uma mensagem tão inconveniente? Porque ela pede para você deixar tudo e seguir Jesus. Exatamente. E o tudo pode até ser as coisas que você tem, o seu dinheiro. Mas assim, é uma mensagem conveniente. Deixa aquilo que você mais ama, aquilo que você mais coloca como prioridade na sua vida. Exatamente. Né? Mas e como que eu deixo tudo? Eu deixo tudo de uma vez? Não. Você não precisa deixar tudo de uma vez. Mas você pega a primeira profecia, o primeiro sonho que a Ellen White teve foi da caminhada dos adventistas. Mas não dos adventistas, todas as pessoas que estão aguardando o advento de Cristo. Começou com uma estrada muito larga, eles tinham muitas coisas, e essa estrada vai funilando. Então, aos poucos, as pessoas foram deixando tudo, até ao ponto que ficaram sem uma mala de mão, sem nada, porque a estrada vai funilando. Então, você tem que entender o tempo que você vive, precisa ter discernimento para você ir abandonando as coisas. Você não abandona de uma vez, você vai abandonando aos poucos, mas se você perder esse time de abandonar, se a estrada ficar mais estreita e você está de carruagem e você não escolher um cavalo e seguir nele, você vai morrer naquele trecho. Exatamente. Entendeu? Olha quão importante você entender o que você vai abandonando. Você não abandona tudo de uma vez.
entendeu? Mas você vai abandonando aos poucos, entendendo o momento da estrada que você está vivendo. Isso é discernimento. E aonde que você encontra isso? Na Bíblia. A Bíblia mostra isso. E Jesus deu a dica, como nos dias de Noé. Então a gente tem que voltar, entender a história que aconteceu no Noé, para a gente poder colocar nos dias de hoje, para a gente não perder o time, para a gente não morrer eternamente e ficar para o resto da vida sem Jesus. Exatamente. E sabe de uma coisa? Deus, ele tá conosco até o fim. Amém. Quer dizer que ele vai te dizer o momento certo de cada coisa. Uhum. Porém, você precisa liberar espaço aqui, ó, na mente, no seu dia, né, no seu tempo, para você conseguir ouvir a voz dele. Exatamente. E conseguir receber o direcionamento e falar, ah, entendi, Senhor, é aqui, então eu vou aqui, eu deixo isso, ah, tá bom, Senhor. Mas enquanto a gente ocupar a nossa mente, o nosso coração, o nosso tempo com coisas que não levam a gente a ter mais um relacionamento mais profundo com Deus, a ponto de ouvir a voz dele. Exatamente. Daí, gente... Então, vamos para a história de Noé, para a gente poder entender o que aconteceu lá naquela época. Então, o que aconteceu lá vai acontecer aqui, no momento que a gente está vivendo, como disse o próprio Jesus. Exatamente. Ok? Então, como que era? Vai na sua Bíblia, em Gênesis capítulo 6, e também no livro Patriarcas e Profetas, capítulo 7. Tá? No capítulo 7 do livro Patriarcas e Profetas, lá fala que a terra era linda. Era maravilhosa, mesmo que tinha entrado o pecado, ainda ela conservava quase que a beleza edênica, né? Nossa, eu utilizo esse lindo. termo, né? Do jardim do Éden, né? As planícies vastas, semelhanças aos jardins, revestidas de verdor, exaltava as fragrâncias de milhares de folhas, de flores, né? Os frutos da terra eram de grande variedade e quase sem limites, ou seja, tinha muito mais variedade de frutas do que hoje, ok? As árvores eram enormes, lindas em proporção perfeita e quase durável como pedra. O ouro, prata e pedras preciosas existiam em abundância, né? Então você não tinha que ficar fazendo ali mineração, né? Furando a terra ali, destruindo ali o ecossistema para você poder arrancar os minerais preciosos, porque eles estavam ali à disposição de todos. Então essa era a terra que existia antes do dilúvio. E como que era a raça humana? Tinha passado apenas poucas gerações desde que Adão tivesse comido o fruto proibido. Então, tinha uma vida longa, com raras capacidades para planejar, executar, dedicar ao serviço de Deus. Se ele tivesse dedicado ao serviço de Deus, teriam feito o nome do Criador, um louvor na terra. Mas não foram isso que eles escolheram. Então, haviam muitos gigantes, homens de grande estatura, força e afamados por sua sabedoria, hábeis ao imaginar as mais artificiosas e maravilhas obras. Sua culpa, porém, ao dar as rédeas soltas às iniquidades, estava em proporção com sua perícia e habilidade mental. Entendeu? Então eles empregaram, eles utilizavam as grandes capacidades deles para o bem no início, mas depois começaram a utilizar para o mal. Entendeu? Eles empregavam o ouro, a prata, as pedras preciosas e as madeiras finas nas construções de casas para si. E eram casas lindas, belas. Então procuravam tão somente satisfazer os desejos do orgulhoso coração e se folgar em cenas de prazer e impiedade, não desejando conservar a Deus em seu conhecimento. Logo vieram a negar a existência de Deus. Então, ou seja, eles começaram a ser ateus, começaram a negar as exigências de Deus e começou a buscar mais fama e dinheiro. Você percebe que é a mesma coisa hoje? É a mesma coisa que acontece hoje. E você sabe que um ponto mais pra frente, ali quando você vê, né, Deuteronômio, que foi a lição do trimestre passado, Deus ainda avisava pra eles assim, olha, eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel, que não foram vocês que construíram, vai ter plantas, você vai comer de plantas que você não cultivou, mas cuidado, que quando você estiver abastado, essas coisas maravilosas, você não esqueça de Deus. E eles, exatamente, lá no começo, já faziam isso, né? Tão abastados que começaram a negar a Deus, né? E olha só, os homens excluíram a Deus do seu conhecimento e começaram a adorar a criatura, os outros homens. É o que acontece hoje, né? Olha que interessante. E eles começaram
aqui os adoradores de Deus vestiram suas divindades com paixões humanas e começaram a colocar os atributos e paixões humanas, o seu caráter, no que eles entendiam como divino. É a mesma coisa que acontece hoje. Eles começaram a utilizar hermenêuticas diferentes para poder interpretar quem é Deus. Então eles começaram a criar o Deus que eles queriam, com as características, com o pensamento, com as permissividades que eles gostariam. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. Exatamente. A mesma coisa. A mesma coisa. Então, olha só. O Senhor dera a Adão só uma esposa. Eles começaram a ter várias. Eles começaram a não respeitar as propriedades particulares e começaram a invadir, tomar as propriedades particulares e também as mulheres dos outros. A mesma coisa acontece hoje. Né? Existe movimentos oficiais para fazer isso, tomar a terra das outras pessoas. Então hoje virou uma coisa oficial, virou uma coisa normal, né? E até com viés ideológico positivo até, por detrás disso que Deus não, ele condena, né, o roubo, condena você pegar algo que não é seu. Então olha só, por entre a corrupção prevalecente ainda tinha Noé. Ainda tinha Noé. E Deus convidou Noé para passar essa mensagem inconveniente. E foram poucas pessoas que aceitaram. No caso ali foi só a sua família que aceitou. Okay? Mas o mais interessante é que foram 120 anos. E imagina, durante 120 anos um monte de gente falou: olha, talvez o que ele está falando é verdade, né? Um homem íntegro, um homem, né, crente e tal. Mas depois de um tempo, ele falou, mas não está acontecendo. Imagina, não está acontecendo. Então não vai acontecer. E aí eles meio que deixaram de fazer. Exatamente. E teve várias classes. E quando Noé começou a pregar, muitos acreditaram. Mas com o passar do tempo, eles entenderam que não era tão urgente assim, que ia demorar mais. E aí se esfriaram. Tá? Outros acreditaram, mas passou um tempo, deixaram de acreditar. E aí começaram a tirar sarro de quem acreditava. E começou a adaptar a pregação de Noé nos moldes do que eles entendiam ser mais... Por exemplo, essa mensagem sua não dá tanto like, não dá tanto engajamento. Então vamos adaptar. Então eles adaptavam a mensagem de Noé. Eles adaptavam. E outros não acreditavam mesmo e lutavam contra. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. É a mesma coisa. Existia liderança espiritual, religiosa na época. E ninguém aderiu à mensagem de Noé. Já pensou, Ninguém. Gente? Porque era uma mensagem inconveniente, não dava likes. Isso porque, gente, vamos pensar aqui, poucas gerações depois de Adão e Eva. Não estava muito longe da criação, né? E olha só que interessante. Eles generalizavam o pecado, que pareceu cada vez menos maligno, e declaravam finalmente que a lei divina não estava mais em vigor, que era contrário ao caráter de Deus castigar a transgressão, e negavam que seus juízos viessem a cair sobre a terra. Olha só que interessante. Então pecados passaram a não ser mais pecados. Eles utilizavam de hermenêuticas para interpretar a mensagem de Deus e falavam, isso não é mais pecado. Gente, não está acontecendo a mesma coisa hoje? Já pensou, gente? Não está acontecendo. Eles não estão utilizando. Nós hoje não estamos vendo pessoas utilizarem interpretações hermenêuticas diferentes que anula ensinamentos de Paulo, que anula ensinamentos de Moisés e pegam pecados que eram muito óbvios, né, por toda a geração cristã ao longo de 2000 anos, agora não é mais, agora é aceitável. Então é a mesma coisa, por isso que Jesus fala, do mesmo jeito que aconteceu na época de Noé, vai acontecer agora. Então as pessoas estavam preocupadas em prazeres, em dinheiro, em enriquecer, em trocar o caráter de Deus, em manipular as ordens de Deus e utilizarem chaves hermenêuticas diferentes, interpretações diferentes da palavra de Deus, para que as pessoas não sentissem necessidade de pedir perdão, de trocar de vida. Entende? E eles entendiam que Jesus ia salvar as pessoas no pecado e não do pecado. Já pensou, gente? A mesma coisa. É impressionante. A gente só tem que estar um pouquinho atento e abrir os ouvidos, abrir a mente, estudar a palavra, orar a Deus e pedir iluminação, porque se a gente olhar essas características, a gente vai ver, gente, está acontecendo. Exatamente. Olha só, grandes homens mundanos e honrados e homens sábios, eles diziam a mesma coisa.
As ameaças de Deus têm por fim intimidar e nunca se cumprirão. Não necessitais estáis alarmados, ou seja, não precisa ficar alarmados, não precisa ficar falando sobre o dilúvio. Calma, existem outras mensagens mais bonitas a serem pregadas, né? Tal acontecimento como a destruição do mundo por Deus que o fez, o castigo dos seres que ele criou nunca sucederá. Está em paz, não tem mais. Né? Noé é um fanático extravagante. Já pensou? Já pensou? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Se nós começarmos a pregar sobre pecados que eram muito óbvios há pouco tempo, né, nós não seremos cancelados, seremos banidos nas redes sociais. Né? Não devemos alarmar. Né? Muitos líderes religiosos pregam hoje, calma, calma, não é bem assim, né? Bom senso, né? Vamos buscar o equilíbrio, vamos buscar a tranquilidade, a paz, vamos aquietar e acalmar o coração das pessoas. Então, se você está vendo o seu filho atravessar a rua e está vindo um caminhão, uma carreta, que vai pegá-lo, ou se você tem um animalzinho de estimação, você está vendo um animalzinho de estimação, você começa a gritar e alguém chega, não, calma, calma, você vai assustá-lo. Não, acalmai-vos o vosso coração. Né? Se alguém fala isso para você, você dá um tapa na cara dessa pessoa. Porque você está vendo que essa pessoa não está nem aí pro seu filho ou pro seu cachorrinho. Você vai gritar, você não está nem aí o que o cachorrinho, o que o seu filho vai pensar de você. Porque você quer salvá-lo da destruição, do caminhão passar por cima dele. Então, quando você realmente ama, quando você realmente tem discernimento do tempo que a gente vive, você não vai chegar tranquilo com a mensagenzinha de paz. Né? Você vai chegar com o senso de urgência que ela merece. Se o caminhão está mais longe, você vai falar, cuidado, olha o caminhão. Se o caminhão está para passar em cima, você vai gritar até empurrar a pessoa. Você vai usar a energia necessária de acordo com o entendimento que você está vendo da pessoa morrer ou não, da proximidade da morte ou não. Então é isso que nós temos que entender. Nós temos que entender a proximidade dessa morte eterna. Nós temos que entender a proximidade dos acontecimentos que estão tendo, para que nós possamos tomar as decisões. Então, por exemplo, quando você vai em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, olha só que interessante. Abra aí na sua biblinha, por favor. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Olha o que fala, nessa questão de nós termos discernimento e entendermos o tempo. Aqui diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí Salomão começa a dar alguns exemplos, para deixar bem claro que existe tempo para tudo, realmente tudo. Ele fala, ó, tempo de nascer, de morrer, de plantar, de arrancar, de matar, de curar, até de matar ele fala. Olha, de chorar, de rir, de se alegrar, de se entristecer, de construir, de destruir, de abraçar, de afastar, de buscar tempo, de perder tempo. Olha, até tempo de você ficar assim de boa, tranquilo, existe esse momento. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Ou seja, existe tempo para tudo. Nós temos que entender, ter esse discernimento. Então, por exemplo, é errado o homem ganhar dinheiro? Não. O errado é o dinheiro ganhar o homem. Quando o dinheiro ganha o homem? Quando é tempo do homem não mais ganhá-lo e ele continua ganhando. Significa que o dinheiro o ganhou. Entendeu? Então, era errado o homem ganhar dinheiro na época de Noé? Não. Nunca foi errado. O que era errado? É faltando ali alguns anos, faltando algumas semanas, alguns meses, faltando uma semana e a pessoa preocupada em ganhar dinheiro ao invés de entrar na arca. Então naquela hora a pessoa precisava ter o discernimento de entender, esse dinheiro não vai me salvar, muito pelo contrário, ele vai me matar. Então esse dinheiro ele foi útil para mim durante todos esses anos. Neste momento, como Salomão disse, há tempo para tudo debaixo da terra. Neste momento não é época de ganhar dinheiro. A época agora é de se preparar, porque está vindo uma destruição. Exatamente. Quando a gente fala em dinheiro, o dinheiro ele materializa todas as outras coisas. Então, Exatamente. por exemplo, quando a gente fala em dinheiro, pode ser uma carreira que também resulta em dinheiro. Né? Um bem material, tipo um carro, eu tô precisando comprar um carro. Tudo que nessa terra que nos chama a atenção. Exatamente, que no fim, querendo ou não, se materializa em dinheiro, Exatamente. né? Você tem que buscar um dinheiro para suprir aquilo que você acha que você precisa. Exatamente. Né? Então o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Exatamente. Então o que acontece?
nós precisamos ter esse discernimento, porque Jesus fala, nos tempos de Noé, vai acontecer a mesma coisa. Então, por exemplo, a pessoa ela estava buscando o dinheiro, faltando 5 horas para acontecer o dilúvio, né? Aparentemente não estava tudo tranquilo, sol bonito, mas era errado, não era mais certo como ele buscava, por exemplo, há 50 anos atrás. Exatamente. Então nós precisamos ter esse discernimento, entender qual é o momento certo de cada coisa. Se o momento hoje que a gente está vivendo é de investir completamente nas coisas deste mundo, ou é a gente entrar na arca. Nós precisamos ter esse discernimento. E aonde que a gente vê esse discernimento? Através das profecias. Por isso que a Bíblia fala, sem profecia o povo se corrompe. Exatamente. Você precisa ter um olhar profético, um discernimento profético, para você entender que é o momento que você vive hoje. Para você saber, continuo buscando essas coisas desse mundo, ou eu entro na arca. Porque não é errado você buscar as coisas desse mundo. O erro é você trocar as coisas desse mundo pela arca. Este é o erro. Então nós temos que ter esse discernimento, ok? Então, o que acontece? Por exemplo, quando o jovem rico foi conversar com Jesus, ele falou assim, bom mestre, ele disse, eu guardo todos os mandamentos. O que eu tenho que fazer para ser salvo fora isso? O que Jesus não disse que ele não guardava? Jesus não questiona. Então, sinal que ele guardava. Jesus falou assim, mas uma coisa lhe falta. Ou seja, uma coisa, os mandamentos de fato ele guardava. Olha que interessante. Uma coisa lhe falta. E o jovem, o quê? Ele abandona tudo que tens, vende tudo, dá para os pobres e siga-me. Ele pegou... Inconveniente. Ele saiu triste. Mas por que Jesus falou aquilo? Porque Jesus sabia que no ano 70, Jerusalém seria destruída. Flávio Joséfo fala muito sobre essa destruição. E os historiadores relatam que teve tanta morte que o sangue escorria no meio-fio como água de chuva. Já pensou, gente? Já pensou? Então Jesus sabia que no ano 70 ele ia perder tudo. Talvez então, até a própria vida. A própria vida. Então ele falou assim, já que você vai perder tudo, abandone, né? Porque o seu coração está nisso. Então quando você abandona algo que está o seu coração volta para Cristo. Então Cristo está falando o seguinte, abandona isso que está te fazendo perder a mim. Fica comigo, porque daqui a pouco você vai perder tudo. Então quando Jesus ele explica para você, é o momento agora de entrar na arca, é porque ele sabe o que ele está falando. Então, ou seja, o jovem, ele perdeu tudo e perdeu a vida eterna. Olha que coisa triste. Então, se ele perdesse naquele momento, ele teria ganho a vida eterna. Que de qualquer forma ele ia perder tudo, porque veio a guerra, no ano 70 ele acabou perdendo tudo. Então, nós precisamos ter esse discernimento que os discípulos tiveram, que os pioneiros do protestantismo tiveram, que os pioneiros da nossa igreja tiveram. A gente pega, por exemplo, a Ellen White, ela estava quase que começando a passar fome. Enviaram $500 para ela. Ela tirou o necessário para a comida daquela semana, pegou o restante e doou para a pregação da palavra. Já pensou, gente? Eu fiquei até emocionada. Ele doou para a pregação da palavra. Se eles não tivessem feito esse esforço, você não estaria na religião que você está hoje. Você não veria hospitais, universidades, você não veria a grandiosidade que a sua igreja é hoje. De estar pregando a mensagem, a última mensagem. E nós estamos vivendo essa mensagem hoje. E nós estamos vivendo esse momento hoje. O momento hoje não é mais nós investirmos em nós. Porque o que vai adiantar você ter o dinheiro? O que vai adiantar você ter essa carreira? O que vai adiantar? Porque Jesus está chegando. O momento agora de entrar na arca. E quando tivesse faltando pouco tempo de entrar na arca, pareceria como se nunca iria ter o dilúvio. Esse é um dos sinais que está próximos a acontecer, quando parece que nunca vai acontecer, ou quando está tarde. Então essa conversa que nós estamos tendo hoje com você é o seguinte: clame a Deus discernimento, clame a Ele para saber se você está no momento de investir em você, ou investir no Evangelho, ou investir na pregação. Porque se você estiver a uma semana da arca, não faz sentido você continuar investindo na sua carreira. Não faz sentido você continuar investindo na sua vida terrena, entendeu? E perder a celestial, entende? Nós não estamos falando aqui para ninguém virar zumbi, abandonar tudo. E não é isso. Nós estamos falando o seguinte, que quando está no momento final, se você não abandonar, você perde a salvação.
Então, o que nós estamos clamando para você não é para você abandonar, é para você ter um relacionamento íntimo com Cristo, para você ter discernimento e saber quando que você tem que abandonar. Porque do mesmo jeito que as pessoas tiveram que abandonar na época de Noé, tiveram que abandonar na época de Cristo, antes do ano 70, no início do protestantismo, no início do adventismo, vai acontecer agora também. É necessário esse discernimento. Agora, esse discernimento o Espírito Santo que vai te dar. O Espírito Santo vai te dar. Então, essa é a mensagem de urgência que a gente está falando para você. E se nós estivermos vivendo agora um momento de abandonar e não estamos abandonando? Gente, olha o que está acontecendo. Você tem 20 anos agora, 25 anos agora. Você não viveu 20 anos há 20 anos atrás. Você não sabe como que era a Terra antes. Gente, nós estamos vivendo... olha só o que aconteceu agora. O mundo inteiro parou com essa doença que aconteceu. Né? Não vou falar o nome, porque senão corre o risco do vídeo ser cortado. O que aconteceu, as pessoas enclausuradas, né, pessoas morrendo. Olha agora essa guerra desses dois países, esse maior invadindo o pequeno. Olha só, olha o que está acontecendo, o egoísmo, as catástrofes, o que aconteceu em Teresópolis, Petrópolis. Olha só, gente, se Jesus não estiver chegando agora, eu não sei mais quando ele vai estar voltando. E a gente vê que quase todas as profecias foram cumpridas. Até o capítulo 11 de Apocalipse ele foi cumprido. Tá faltando ali só um pouquinho, só um tiquinho. Entende? Se você pega ali as 7 igrejas, que significa também os 7 períodos, né, e a 7ª igreja é a volta de Jesus, nós estamos ali na 6ª igreja e mostra quando isso começou. E a 6ª igreja ela começou no ano de 1700. Olha quanto tempo que nós já estamos vivendo no último momento. O início do fim, ele começou em 1748. Olha quanto tempo que nós já estamos vivendo no início de 98. Olha quanto tempo que nós estamos vivendo no tempo do fim. Gente, Jesus está chegando e ele está falando para você o seguinte: será que você não está investindo em algo que vai te tirar da arca? Então, essa era a conversa que a gente queria fazer com você, para que você tivesse essa reflexão, para que você tivesse esse discernimento e entendesse você e o seu Jesus, qual é o momento do tempo que você está vivendo hoje. Porque Salomão diz, há tempo para tudo debaixo da terra. Exatamente. Então, por mais que a gente tenha lido o texto que fala assim, que Deus falava assim, a seara é grande, na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele quer te chamar para ser um trabalhador. Exatamente. E ele diz assim, no capítulo 28 de Marcos... Mateus 28, lá no finalzinho ele fala assim, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus, ele nunca desamparou o povo dele. Deus nunca desamparou aqueles sinceros que querem fazer a vontade dele. Amém. Deus, ele sempre esteve presente e ele vai estar com a gente até o fim dos séculos. Quer dizer, ele não vai abandonar. Exatamente. Por mais que você tenha receio, ansiedade, medo do que pode acontecer, confie. A gente pode um dia relatar todas as bênçãos que a gente tem recebido. Exatamente. Por ter tomado a decisão de ser trabalhador nessa obra de Deus. Gente, o que nós estamos falando para você é o seguinte. Nós estamos falando para você fazer igual o José Bates fez, igual Noé. Mas você precisa entender que em algum momento você vai ter que fazer igual eles. Você precisa ter um relacionamento com Cristo para você entender qual é o momento. É esse o nosso apelo que a gente está fazendo com você. Não é para você, a partir da manhã, abandonar tudo, não. É para você ter um relacionamento íntimo com Jesus. Para você entender quando você tem que abandonar tudo. E focar na pregação do Evangelho. Porque faltando uma semana antes, um mês antes, para o dilúvio acontecer, o Filho de Deus, ele tem que priorizar a salvação das pessoas. Não faz sentido, faltando um mês para acontecer o dilúvio, o Filho de Deus priorizar algo que não vai adiantar. Se Noé tivesse levado potes e potes de moeda de ouro, depois que ele saísse da arca, ele ia adiantar alguma coisa? Não ia adiantar nada. Exatamente. Nem ter pessoas para ele fazer comércio, não teria. Então é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando o seguinte, em algum momento você vai ter que fazer isso. Que você tenha um relacionamento íntimo com Deus, para você entender quando é o momento. Discernimento. O momento agora é de discernimento, oração, entrega a Jesus e pregação do Evangelho e suprir as necessidades dos necessitados. Exatamente. A salvação não é só para você, não é exclusiva para você. Deus morreu por todos, mas você pode ser o mensageiro dele. Que Jesus te abençoe. Amém. Vamos orar?
Querido Deus, suplicamos que o Senhor tome o nosso coração e que o Senhor nos dê coragem e nos dê amor, para que a gente possa fazer o que tem que ser feito para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau. Tchau.